Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, quero chamar a atenção para a vida de Saul. A vida de Saul foi tomada na primeira leitura por duas realidades que também, se nós não tomarmos cuidado, pode também tomar o nosso coração: a comparação e o ciúme. Mas Saul foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus, foi ungido por Deus, mas por causa da presunção do seu coração, por causa da arrogância, do orgulho, perdeu a referência que é Deus. E Deus chegou a dizer a ele que o rejeitava como rei. Saul perdeu a unção. Davi foi eleito o novo rei, e Davi começa a fazer aquilo que agrada a Deus. E Deus está com ele, dá a vitória a ele. E isso foi criando no coração de Saul o quê? Ciúme, comparação. Davi se tornou para Saul uma ameaça, se tornou para ele um inimigo. E ele começa a encher o coração deste veneno, dessa comparação, deste ciúme, que leva ele a tramar a morte de Davi. Davi estava fazendo bem. Davi não tinha nada contra Saul. Até mesmo o filho de Saul, Jonatã, leva boas referências de Davi para Saul. Mas Saul está com o coração fechado. O ciúme e a comparação são sinais de um coração que perdeu a referência em Deus. É como um jardim que parou de ser regado pela graça e agora dá espaço às ervas daninhas. Quando a gente se compara, nós deixamos de ver o bem que Deus faz em nós e deixamos de ver o bem que Deus também faz no outro. E no contrário disso, temos Jesus, que é movido pelo amor e que é movido pela compaixão aqui no Evangelho. A compaixão é o contrário, nasce de um coração reconciliado. Saul estava com o coração ressentido. Saul estava com o coração magoado. Saul estava com o coração fechado. Jesus é aquele que mostra para nós que o coração reconciliado, que o coração cheio de compaixão, é um coração que vai ao encontro do outro. O outro não é uma ameaça. O outro não é para nós um inimigo. O outro é para nós uma oportunidade de nós exercermos a compaixão e o amor. Davi fez isso em relação a Saul. Saul querendo matar, Davi queria fazer mesmo assim o bem a ele. Nós vamos ver durante essa semana essas leituras que vão mostrar justamente que o mal de Saul não deixa também o coração de Davi se envenenar, mas Davi vai ter a oportunidade de amar Saul. Nós vamos ver em algum momento das leituras que Saul vai estar ali como que entregue para Davi o matar. E Davi, tendo a oportunidade, não faz. Para dizer para nós, meus irmãos e minhas irmãs,
Quem é amado por Deus não precisa competir com o outro, porque já encontrou o seu valor diante do olhar do Pai, do olhar de Deus. É ou não é verdade que se nós não nos enchermos do amor de Deus, o que vai crescer em nós? Ciúme, inveja, raiva, orgulho. E isso mata a ação da graça de Deus em nós. Se nós não nos enchermos do amor de Deus, se nós deixarmos de ter Deus como referência da nossa vida, vai entrando no nosso coração esses tipos de realidades, esses tipos de sentimentos, e mata em nós a caridade, mata em nós a compaixão, mata em nós o desejo de amar o outro, né? De, como Jesus diz, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos perseguem, não faça para o outro aquilo que você não queira que faça para ti. Por isso, meu irmão, minha irmã, o cristão maduro é aquele que se alegra com o bem do outro, porque reconhece que o dom do outro é também um dom para o mundo, para a igreja. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Você tem ciúmes? Você se compara com essa pessoa ou você se alegra com o dom dela? Porque o dom dela é diferente do seu dom, não é? Eu sempre tive vontade de cantar, mas Deus não me deu esse dom e eu não vou me ficar comparando com o outro, ficando com ciúme, que raiva de Deus, Ele deu o dom de cantar para aquele outro e eu não canto. Mas o que o outro tem, aquilo que eu tenho, o outro talvez não tem. Isso não nos faz inimigos, isso deve nos aproximar do outro, alegrar-se com o outro, não é? Para que a graça de Deus possa realizar em nós a sua vontade. Termino com algo que eu vivi quando eu tinha 15 anos de idade. O que Saul viveu, eu também vivi com 15 anos. Eu trabalhava em um supermercado lá no meu bairro, eu comecei a trabalhar com 14 anos, tinha um gerente lá, que era muito bom, o cara era espetacular. Só que eu comecei a ter inveja dele, eu comecei a ter ciúme dele, eu comecei a me comparar com ele. Lá no meu bairro tinha um matador de aluguel lá. E eu comecei a tramar um jeito de eu matar aquele gerente, para que eu pudesse tomar o lugar dele. Porque eu era bom no que eu fazia. Mas olha só, não basta ser bom, é preciso ter humildade para se colocar no seu lugar e esperar o tempo que Deus possa te dar para chegar em algum lugar. Eu lembro certinho, eu comecei a ver o horário que ele chegava, o horário que ele saía, o horário que ele ia tomar café, um jovenzinho de 15 anos com o coração cheio de raiva, de ciúme, de comparação. Quando eu vi a leitura de hoje, eu lembrei dessa realidade. Claro, graças a Deus não fiz nada, só pensei. Mas depois que eu tive minha experiência com Deus, porque até a minha experiência com Deus, eu sempre fui uma pessoa movida pelo ódio, pela raiva, pela competição. Eu era competitivo demais. Se eu pudesse fazer o mal para o outro, para eu me dar bem, eu fazia e não pensava duas vezes. Era assim. Quando eu tive minha experiência com Deus com 17 anos de idade, a primeira coisa que eu disse para Deus foi o seguinte: o tanto de mal que eu fiz para o outro é o tanto de bondade que agora eu quero fazer para o outro. E eu tenho seguido assim. Quantas vezes, já mesmo dentro da Canção Nova, fora da Canção Nova, já em Deus, eu tive a oportunidade de fazer o mal para o outro, mas eu não fiz. Porque agora o meu coração está em Deus. Eu não preciso mais ficar olhando para o outro como alguém que está me ameaçando, que pode tirar o meu brilho. Não preciso de nada disso, porque o amor de Deus já preenche o meu coração. Quantas vezes eu tenho vivido com o coração em paz. Quem não vive na graça de Deus, não vive em paz. Vive atormentado. Até a minha experiência com Deus, eu vivia uma vida atormentada. Porque eu sempre me comparava com os outros. Eu sempre queria fazer algo que pudesse prejudicar o outro. E o Evangelho, então, nos ensina que a compaixão e o amor ao outro é o remédio para matar em nós a comparação, a inveja e o ciúme. E quem que me ajudou a viver esta realidade? O Espírito Santo de Deus. Fica de pé. Vamos pedir essa graça sobre nós.
Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele possa purificar em nós todo e qualquer sentimento de ciúme, de raiva, de inveja, de competição dentro de nós, para que nós possamos viver na graça de Deus, para que nós possamos viver na vontade de Deus. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta manhã, eu abro o meu coração. Diga mais: eu abro o jardim do meu coração. Eu abro o jardim do meu coração. Para que a chuva da sua graça. Para que a chuva da sua graça. Possa regar. Possa regar. O meu coração. O meu coração. Com bons sentimentos. Com bons sentimentos. Dai-me do teu Espírito Santo, Senhor. Dai-me do teu Espírito Santo, Senhor. Para que eu seja um homem novo. Para que eu seja um homem novo. Transformado pela sua graça. Transformado pela sua graça. Cante e peça o Espírito Santo de Deus sobre você. Espírito, enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu mais uma ser. vez, se você pode, levante os seus braços e peça essa graça. Espírito, clame sobre a sua vida essa graça. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Com toda a força, santuário. Você que está em casa, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor. Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu mais uma vez, altar. As minhas mãos eu quero levantar para terminar com toda a unção, com toda a coragem. Eu quero levantar. E em louvor te adorar. Faz o gesto, coloque a mão no seu coração. Meu coração. Apresente agora no altar do Senhor. Presente aqui com um gesto com suas mãos diante do teu altar. O Senhor te deu um coração novo. O Senhor te deu um coração como o de Jesus, que sentiu compaixão, que amou e que se aproximou até mesmo dos seus inimigos, para que o amor pudesse transformar. Que você saia daqui transformado pelo amor de Deus e fazendo a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.